onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está, onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, Deus aí está. Deus reina no seu coração. Deus reina na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. Deus reina no seu coração, Deus reina na sua família, Deus reina na sua comunidade. Podemos agora pensar um pouquinho, olhar para dentro do nosso coração, olhar para as nossas relações familiares, para as nossas relações fraternas com os nossos amigos, com as pessoas que trabalham conosco e tentar perceber, Deus reina nesses espaços onde eu costumo ficar? Deus reina nesses espaços, no trabalho, na comunidade, na família, sobretudo no espaço do teu coração? Queremos, nesse momento, dizer como o salmista, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir para agradecer a Deus? O que eu tenho hoje? Como eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim e pela minha família, pelas pessoas que convivem comigo? Que poderei retribuir ao Senhor Deus? Meu irmão e minha irmã, vamos pedir ao Senhor neste dia que Ele nos ajude a viver esse amor fraterno, esse amor que vem de Deus. Nós sabemos que todos nós temos lá dentro de nós a essência do amor. E a gente precisa às vezes a gente só precisa resgatar essa essência e viver, de uma maneira fraterna com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Queremos hoje trazer presente e rezar pela Tereza Bezerra, Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maruli, Solange Oliveira, com toda a sua família. Rezemos também pela Joana, pela Lucivânia Martins, pela Malu Carvalho, pela Rosa Maia Lins de Alencar. Rezemos pela Iraci, a Dona Inês, Maria das Graças e seu Aloísio Vieira dos Santos. Também rezemos pela Cátia, pelos nossos idosos, idosas, por todas as pessoas que se encontram doentes, pelas pessoas que nesse dia de hoje amanheceram tristes, cheias de problemas e que não sabem como resolver. Que essas pessoas possam encontrar em Deus a esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje. Está em Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram
o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus? Ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado estes homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Colher trigo, dia de sábado. Era a grande crítica dos fariseus. Os discípulos de Jesus arrancavam espigas para comê-las porque eles estavam com fome. Eles andavam com Jesus, estavam com fome. Por isso eles tiraram as espigas para comê-las, para saciar a fome, né? A necessidade básica. Os fariseus aproveitam desta ocasião e usam as sagradas escrituras. Veja que os sacerdotes aproveitam dessa ocasião usando as sagradas escrituras para dizer que os discípulos estão cometendo uma transgressão. Estão desobedecendo a lei. Os fariseus, né? Os fariseus, eles não aceitavam que os discípulos de Jesus cometessem tais infrações. E eles vão justificar isso através das Escrituras. Mas é interessante que realmente os discípulos cometeram aqui duas infrações. Primeira, porque eles entraram numa roça que não era deles. O trigo, pelo que o texto deixa bem claro, eles estavam passando, ali entraram, estavam com fome e comeram. E depois, mas o maior problema, meu irmão e minha irmã, não é isso. É por causa do sábado. Para esses fariseus, o sábado era sagrado. Ninguém podia fazer nada dia de sábado. Então, mas eles usam as escrituras. Jesus também traz presente as escrituras. Jesus vai trazer presente as escrituras, trazendo sobretudo um exemplo do rei Davi, de Davi, que também fez coisas, que também fez coisa proibida, como fez coisa errada, né? Quando comeu os pães consagrados, né? E do templo. E que apenas os sacerdotes podiam pegar naqueles pães consagrados ao templo, né? E aí ele vai comer e ele vai dar aos seus companheiros, e diz o texto, e diz, né, que Jesus, né, traz esse exemplo das Escrituras e diz que Davi estava com fome e os seus companheiros estavam com fome. Meu irmão e minha irmã, o ser humano está acima de qualquer coisa, né? Está acima de qualquer coisa. E aí, diante desse argumento, os fariseus, eles não teriam, né, a coragem de criticar o rei Davi, porque para os fariseus, o rei Davi era um rei, era o rei maior, né? Era um rei que todos deveriam seguir o seu exemplo. E aí Jesus vai lembrar para eles, porque eles eram conhecedores, eles sabiam muito bem. Jesus vai trazer presente, vai lembrar para eles que o rei Davi também transgrediu a lei quando ele entrou no templo e quando ele comeu e quando ele deu aos seus companheiros os pães, né, que eram reservados apenas aos sacerdotes, né? Eu fico imaginando que os fariseus devem ter saído de um a um com a cabecinha baixa, né?
A observação, meu irmão e minha irmã, aqui existe um exagero na observação das normas, das leis, dos rituais. Então, quando a gente observa exageradamente as normas e as leis, passando por cima, inclusive, do ser humano, da pessoa, né, sobretudo com relação aos rituais religiosos, os ritos, né, religiosos, é, a gente a gente desvia a atenção daquilo que é principal, daquilo que é primordial, né? E impede as pessoas de uma proximidade maior com com o Deus da vida, né? Ela deve, a lei que deve nos reger deve ser sempre a lei do amor, a lei do cuidado, a lei do carinho, a lei da aproximação. Esses fariseus não estavam preocupados com as pessoas, mas sim com eles mesmos. Era essa a preocupação dos fariseus. Por isso eles vão questionar Jesus. Eles queriam, na verdade, pegar Jesus transgredindo alguma coisa para depois acusá-lo, né? Era essa a intenção dos fariseus. Mas eles não contavam, né, que Jesus também entendia muito bem das Escrituras. Por isso Jesus vai responder trazendo o exemplo da própria Escritura. E aí Jesus vai dizer assim, olha, ele quer misericórdia e não sacrifício. Né? Ele quer misericórdia, porque não adianta nada eu ficar fazendo um mundo de sacrifícios, mas eu não sou uma pessoa misericordiosa. Eu não tenho amor para com o outro, para com a outra. E aí, por isso Jesus diz, eu quero misericórdia e não sacrifício. Vocês teriam condenado esses homens que não estão em falta. Portanto, aí Jesus termina dizendo, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Que a gente aprenda, meu irmão e minha irmã, que a gente aprenda com Jesus. A gente falava a questão do fardo, o fardo de Jesus é leve, não é uma coisa pesada, né? E às vezes, quando a gente observa, né, exageradamente as leis, os rituais, exageradamente, gente, as leis, elas ficaram para a gente observar mesmo, elas estão aí para a gente observar, mas a gente não pode exagerar, passando por cima das pessoas, né? Por isso que Jesus vai dizer, o fardo dele é leve. Por quê? Porque a lei de Jesus é a lei do amor, né? E quando a gente vive o amor, a gente vive feliz, né? A gente tem esperança, a gente tem paz, a gente cuida do outro, a gente olha para o outro com carinho, a gente perdoa, né? A gente tem misericórdia do outro, assim como Deus tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.